Graça e paz seja multiplicado. Estamos aqui, pastor Zé Wilson, da Assembleia de Deus Sopro Divino, em mais uma pré-aula, lição de número 5 para o próximo domingo, que tem como o tema Jesus é Deus, ok? O textual desta lição está inserido no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, nas manifestações dos seus atributos e obras divinas. Ok? Nós temos a leitura bíblica diária, no qual sempre aconselhamos a você incentivar seus alunos a aproveitar essa leitura para fazer o seu devocional, ok? E antes que eu me esqueça, né? Dê o seu joinha aí, né? Dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe com um amigo, um vizinho, um parente, um colega, ok? Para poder sermos, você nos ajudar, né? Nesse trabalho, ok? A leitura bíblica em classe está inserido no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 e depois do versículo 9 ao 14. Nós não vamos fazer essa leitura para poder ganharmos tempo, né? E assim darmos sequência aqui na nossa pré-aula, ok? A introdução dessa lição, ela nos diz o seguinte: a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente 735 anos antes de Cristo a vinda miraculosa do Emanuel, o Deus conosco. E isso está inserido em Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus, o Deus encarnado, veio como o prometido, cumprindo toda a Escritura. Amém? E dentro dessa lição nós temos 3 objetivos, do qual é muito importante destacarmos, né? Primeiro objetivo, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, né? Segundo objetivo, explicar a heresia do arianismo, de onde veio, quem criou, né? Essa heresia que perdura já aproximadamente também por volta de 2000 anos e está aí, né, como um ferrugem no ferro, tentando estragar, né, a sã doutrina. E o terceiro objetivo é apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Quais os seus efeitos? Qual é o mal que ele tem causado à humanidade nesses últimos dias? Ok? Então, veja bem, eu gostaria de, antes de entrarmos na lição, eu gostaria de compartilhar com você algo que está aqui no nosso ensinador cristão, que nos dá uma base também para a gente poder explicar aos nossos alunos. Jesus é Deus. Isso é uma doutrina mais interessante deparada nas Escrituras Sagradas. É aquela que diz respeito à divindade de Jesus. Estudar esse assunto não é importante apenas para conhecermos a pessoa de Jesus à luz das Escrituras, mas também para sabermos de que forma a nossa salvação é convalidada. Cristo afirmou: ninguém vem ao Pai senão por mim. Está inserido em João capítulo 14, versículo 6.
E é interessante observarmos que desde os primeiros anos da igreja há uma tentativa astuciosa de restringir a natureza do Senhor Jesus somente à esfera humana. Esse tipo de negação tem como finalidade distorcer a doutrina da salvação e provar que a fé em Cristo não é suficiente para salvar. A pessoa divina de Cristo se mostra a partir dos aspectos que constituem sua divindade, a saber, os seus atributos. Os atributos são as qualidades pelas quais Deus se fez conhecer à humanidade. Esses atributos podem ser comunicáveis, ou seja, aquelas qualidades que Deus compartilha com o ser humano. Ou os atributos incomunicáveis, aqueles pelos quais Deus não compartilha porque pertence somente a Ele, conforme Deuteronômio 29, 29. É o caso da onipotência, da onipresença, da onisciência, que estão bem explicadas dentro desta lição. O grande dilema que precisa ser elucidado aos seus alunos, de modo que não tenha dúvida, diz respeito ao papel distinto de Cristo na Trindade, bem como o fato de que ele pode ser reconhecido como Deus e adorado como tal. É interessante que na teologia sistemática, que tem como tema uma perspectiva pentecostal de Starling Austin, menciona a carta do Concílio de Calcedônia no ano 451 d.C., onde se decide o seguinte: seguindo, portanto, os santos pais, confessamos o único e mesmíssimo Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e todos concordamos em ensinar que esse mesmíssimo Filho é completo na sua divindade e completo, o mesmíssimo na sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente ser humano, sendo que esse mesmíssimo é composto de uma alma racional e um corpo, coessencial com o Pai, quando a sua divindade, e coessencial conosco. O mesmíssimo quanto à sua humanidade, sendo semelhante a nós em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ele existe inconfundivelmente, inalteravelmente, indivisível e inesperadamente em duas naturezas, posto que a diferença entre as naturezas não é destruída por causa da união, mas, pelo contrário, o caráter de cada natureza é preservado e vem junto em uma só pessoa, em uma só hipótese, não dividida, nem rasgada em duas pessoas, mas em um só, o mesmo Filho. A partir dessa premissa, não há espaço para duvidar da multiforme sabedoria de Deus, que manifestou a sua graça em Cristo, aquele em que habita corporalmente a plenitude da divindade, conforme Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2, do versículo 9 ao 10. Ok? Então nós temos como palavra-chave Emmanuel, que tem como significado o Deus conosco. Introdução aqui da nossa revista. Veja bem, o apóstolo João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, não, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo João não admitia
em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo como uns atributos da deidade, aquele que mais se destaca no seu relato, do começo ao fim. Então, veja bem, primeiro ponto, primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus e acabou. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o João começa dizendo aqui no primeiro capítulo do seu evangelho, no versículo 1, ao qual também Tomé é outro exemplo tremendo, do qual, quando Jesus se apresenta a ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Isso está lá em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 2, é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É importante destacarmos, e nós estamos naquele que é verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna está nele. Segundo ponto, Jesus, seus atributos absolutos. Quais são os seus atributos absolutos? Em primeiro lugar, os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipresença significa ter todo o poder, ser o Todo-Poderoso, e é algo que irrita o inimigo da nossa alma quando nós o adoramos, tributando a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Jesus é onipotente, ele é eterno. Por isso que João, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que isso quer dizer? Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo e absoluto, que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, passada e futura. Jesus possui esse atributo. Não dá para negar. Então, a sinopse desse primeiro tópico, diz o seguinte: a Bíblia demonstra claramente, sem deixar qualquer tipo de dúvida, a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. E para a gente melhorar aí, nós temos a declaração de fé das Assembleias de Deus, editado pela CPAD, no ano de 2017, na página 43. Eles destacam aqui, queremos destacar aqui nessa pré-aula: o Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai. Em grego, homousion, topatre, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse: eu e o Pai somos um.
conforme lá escrito em João capítulo 10, versículo 30, ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana. Sendo verdadeiro, Deus é verdadeiro homem. Acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. E confessamos que o Filho é autoexistente, quer dizer, não foi criado. É eterno, que voluntariamente se sujeita ao Pai, que em obediência ao plano do Pai, morreu, ressuscitou, para que o mundo fosse salvo por ele. Ok? Então vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, nós temos aí a heresia que nega a divindade de Jesus. E isso causou algumas situações embaraçosas logo no início da igreja. Nós temos aí o arianismo. E para a gente dar início aqui nesse segundo tópico, eu gostaria de deixar aqui para você um apanhado que eu fiz aqui sobre essa doutrina, né? Ariana. Que doutrina é essa? A doutrina ariana é uma crença cristã que surgiu no século IV, proposta por Ário, um presbítero de Alexandria. A doutrina afirma que Jesus Cristo não é eterno, nem igual ao Pai, mas sim uma criatura superior, criada por Deus antes do universo. Essa crença contradiz o dogma trinitariano ortodoxo. Veja bem, eu quero destacar aqui 3 características dentro dessa doutrina que é muito interessante você, professor, comentar com a sua classe. Primeira característica, Jesus Cristo como criatura. Ário defendia que Jesus foi criado pelo Pai antes da criação do mundo. Tem cabimento um negócio desse? Segunda característica, desigualdade entre pai e filho. Ário negava a igualdade entre Deus Pai e Jesus Cristo. Terceira característica dentro dessa doutrina herética, rejeição da Trindade. A doutrina ariana rejeitava a ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como uma única essência. E o que nos diz a história? Que isso criou um conflito com a Igreja Ortodoxa. A doutrina ariana gerou um grande conflito dentro da Igreja Cristã. Imagine você. Por isso, no Concílio de Nicéia, os irmãos se reuniram, né? E condenou a doutrina ariana e estabeleceu o credo de Nicéia, afirmando a divindade de Jesus Cristo. Terceiro ponto aqui, dentro da história, influência no século seguinte. Embora condenada através do concílio niceno, a doutrina ariana influenciou outras seitas cristãs, que nós vamos comentar mais na frente aqui, tá bom? E quais foram as consequências que essa heresia trouxe para o início da igreja? Primeiro, cisma na igreja. A controvérsia ariana levou a um cisma na igreja cristã. Bom, isso está certo ou está errado? Segundo, perseguição aos arianos. Após o concílio de Nicéia, os arianos foram perseguidos cruelmente. E o terceiro ponto que essas consequências gerou
foi um impacto na teologia cristã. A doutrina ariana influenciou o desenvolvimento da teologia cristã. Quer dizer, nem tudo está perdido, né? Isso também tem o seu lado bom, porque despertou na igreja o cuidado de desenvolver uma teologia cristã para combater esta heresia. Um legado. Primeiro, influência em seitas modernas. Algumas seitas cristãs, como os unitários, têm raízes na doutrina ariana. Segundo, estudo histórico. A doutrina ariana é objeto de estudo importante para entender a evolução da teologia cristã. Então, eu gostaria que você, professor, enfatizasse um pouquinho mais sobre tudo isso, né? Que é muito importante. Então, vamos voltar aqui. O primeiro ponto do segundo tópico, que é o arianismo. Quem é ele, né? Onde se firmou, quando, né, deu início. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquistas dinâmicos. Mas a heresia principal que abalou o fundamento da igreja foi o arianismo. O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. O que ele dizia? Ele negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno como Pai, existindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo e o que o Verbo não existia. Agora, quem era o ebenionista? Era um segmento judaico-cristão no primeiro século que acreditava que Jesus Cristo era o Messias, mas ao mesmo tempo um homem comum, nascido de Maria e José, que não era um Deus, que foi crucificado, mas ressuscitado na forma humana. Ebion, criador desse movimento heresiarca, fundou este movimento no primeiro século. Os monarquismos modalistas, quem eram eles? O que eles diziam? O criador dessa heresia foi Sabélio, presbítero de Ptolomeida, no ano 250, tendo ensinado em Roma por volta do ano 215. Esta forma de modelismo foi conhecida no Ocidente como patripacismo. O Pai se encarnou e também sofreu, e no Oriente como sabelianismo. Então, essa doutrina aí vem dessas pessoas. Qual eram as suas explicações? O que eles diziam? Ário e seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de alguma passagem bíblica para dar sustentação às suas crenças. E é interessante que eles pegaram o Provérbio capítulo 8, versículo 22, que fala sobre a sabedoria, né? E ele tenta desconstruir, né? Ele inventa ali
E ele chega a dizer o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Houve tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita deles era o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Com isso, ignorava todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Terceiro ponto: como solucionar a controvérsia? A tradução criou, aqui escrita em Provérbio 8:22 da Septuaginta, é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência algo do nada. E o verbo barar, conforme descrito em Gênesis 1:1, o texto de Colossenses, por exemplo, 1:15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra protóclos, primogênito, primeiro, chefe, foi usado pelos escritores sagrados como um sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação e é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque é Deus. Conhecer a Deus é importante, conforme João 17:3. É o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza entre Pai e Filho. Então, a sinopse desse segundo tópico, Ario negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Então, meus amados, é importante a gente destacarmos aqui para deixar a nossa classe inteirada a respeito dessas heresias. E agora, veja bem, um terceiro tópico: quais as implicações do arianismo na atualidade? Qual a finalidade deles, trazendo a heresia nesses últimos dias? É importante observarmos que existe uma tradução, conforme aqui no primeiro ponto do terceiro tópico, chamado Tradução do Novo Mundo. Você conhece ela? Sabe quem a escreveu? Sabe qual a finalidade deles? Então, a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusivista da Escritura, denominada Tradução do Novo Mundo. Veja alguns exemplos de suas falsificações. Nós queremos aqui, pelo menos, destacar 3. João 1:1. O que diz dentro dessa versão? Deus com D minúsculo, tá bom? Então, visto que o texto correto é e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus, o texto sagrado declara: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme 2 Pedro 1:1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Então, entretanto, essa tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado, acrescentando um do, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então é de suma importância, professor, nós darmos ênfase aqui, nesse ponto, para deixarmos a nossa classe inteirada a esse respeito. Os movimentos orientais, quais são eles?
Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus. Para os panteístas monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações do Krishna. E esse movimento ele surgiu em Nova York por volta de 1965 nos Estados Unidos. Então, veja bem o que esses heréticos chegam a ensinar, e é interessante que tem muitas pessoas, né, que por ignorância aceitam esses ensinamentos, ok? Mas nós, como salvos, conhecedores da Bíblia Sagrada, precisamos, né, manter a nossa fé, né, e combater essas heresias. Terceiro ponto do terceiro tópico: outros grupos. Quem são eles? O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. Imagine você, as religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Que Deus nos ajude. O Jesus deles não passa de mais um médium ou de um grande mestre e filósofo. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. É o Deus em forma humana. Então, para fazermos o encerramento, não podemos deixar de falar sobre a aplicação, né? Para além do conhecimento teológico sobre a divindade de Cristo, devemos viver em coerência com os ensinamentos dele, seguirmos seus passos, proclamarmos o reino de Deus com o nosso viver diário. É interessante que Gênesis capítulo 5, do versículo 21 ao 24, eu gostaria de ler aqui nessa tradução NBV, que eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com você, e você também pode compartilhar com a sua classe aí, para nós podermos entrarmos ali na conclusão. Nos diz o seguinte: Enoque estava com 65 anos quando Matusalém, filho dele, nasceu. Depois viveu mais 300 anos como amigo de Deus. Teve filhos e filhas e viveu ao todo 365 anos, sempre em comunhão com Deus. E então, Enoque desapareceu da terra. Por quê? Porque Deus levou Enoque para viver com ele. Então, que nós possamos, né, seguir o exemplo de Enoque, andar com Deus, ter comunhão com ele, ser um instrumento pelo qual o Espírito Santo possa usar-nos para a glória do nome de Deus, ok? Então vamos para a conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador, proferido pelo profeta messiânico lá no capítulo 45, versículo 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Ok? Deus abençoe. Muito obrigado pela sua paciência
e que possamos ter ajudado a você, né, em alguns pontos aí, e que você possa se deixar usar pelo Espírito Santo para formar uma classe bíblica bem estruturada. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Amém?